Olá, mais uma gravação do nosso podcast e hoje nós estamos recebendo uma especialista em vigilância sanitária. Gente, maravilhoso esse cargo, essa não sabia disso. Olha só, Mariana Queiroz, empresária, enfermeira, especialista em vigilância sanitária, vasta experiência na gestão de operação de clínicas médicas e estabelecimentos de saúde. O papo vai ser muito bom hoje com essa especialista. Mari, muito bem-vinda! Olá, obrigada, Michele. Que delícia ter você aqui. Vamos fazer um papo bom aqui, orientar esses estabelecimentos de saúde sobre a importância de ter o seu alvará da vigilância sanitária. Mas antes da gente entrar aqui na parte profissional, me fala um pouco de você. Quem é Mariana Queiroz? Obrigada, Michele. Muito bom estar aqui com você. Então, eu nasci em São Sebastião do Paraíso, logo já mudei para Passos, vivi a minha infância e minha adolescência lá. E aos 17 anos eu vim morar em Alfenas, fiz faculdade de enfermagem na Universidade Federal de Alfenas. Já tem 20 anos que eu sou formada e eu sou casada, tenho um filho de 11 anos. E a minha felicidade é poder ajudar as pessoas. Meu propósito sempre foi esse, até por isso que eu fiz enfermagem. E com o passar dos anos, eu fui trabalhando em algumas clínicas, precisei entrar nessas questões aí de vigilância sanitária. E de uma clínica, um médico me indicava para outro, e assim eu fui adquirindo uma familiaridade pelos assuntos da vigilância sanitária. E então eu percebi que com a vigilância sanitária eu também ia seguir o meu propósito, que era ajudar as pessoas, porque hoje eu ajudo os estabelecimentos de saúde a diminuir o risco para cuidar dos pacientes. Então, se lá no hospital eu conseguia ajudar 5 pessoas ali num plantão, 10 pessoas, que era o normal, hoje eu consigo ajudar o Brasil todo em relação à diminuição de riscos na assistência à saúde. Eu estava lendo aqui na minha pesquisa, então você como empresária, você tem uma empresa, a MQ Consultoria Sanitária. Então, especificamente, qual é a área de atuação da sua empresa? Então, a MQ Consultoria Sanitária, ela atua nas clínicas médicas e estabelecimentos de saúde, por exemplo, clínicas de estética, de odontologia, de fisioterapia, e eu faço a documentação que a vigilância sanitária exige e faço também a organização física e técnica dessa clínica. Essa organização envolve tanto a adequação à estrutura física, a decoração dos ambientes, né, a parte técnica, a limpeza, o treinamento desses colaboradores também para seguir essas normas, porque a gente implanta, mas a gente precisa multiplicar esse conhecimento para ele ser difundido aí na clínica e todo mundo colaborar para essa adequação. Então, a gente faz todo esse trabalho e eu falo que o alvará sanitário é consequência de todas essas práticas que a gente vai implementar. Então, depois de tudo pronto, o alvará sanitário vai ser adquirido naturalmente. Então, você, na verdade, é um anjo desses empresários aí da área de saúde. A MQ Consultoria, ela atende só presencial, faz também no formato online, fica qual cidade, aonde está a MQ Consultoria? A sede da MQ Consultoria está em Alfenas, mas a gente atua em todo o Brasil através de videochamadas. Então, a gente consegue analisar o ambiente, analisar a clínica, confeccionar os documentos, aí a gente envia os documentos para o profissional, para o cliente, e aí, depois disso tudo pronto, a gente solicita o alvará sanitário também para esse cliente. Em algumas cidades, esse alvará ele é solicitado presencialmente, em outras ele é feito de forma online, então a gente consegue aí atuar em qualquer lugar do Brasil. Que ótimo. Ô Mari, e muitas das vezes os estabelecimentos de saúde até reclamam da vigilância sanitária. Nossa, eles estão sendo tão exigentes, tem clínicas, às vezes, pior, que já conseguiu. Então, qual é a importância do seu trabalho e da concessão desse documento da vigilância sanitária para esses estabelecimentos de saúde? É muito comum os clientes, quando me contratam, falar, mas a vigilância exige muito, realmente tem essa coisa, eles são muito chatos, para que isso, tal. Mas, assim, eles estão ali para poder diminuir os riscos
de uma assistência prestada de forma incorreta. Então, assim, a gente tem que pensar no fiscal sanitário como uma pessoa que está ali para ajudar a gente, não para punir. Muitas vezes, a gente consegue orientações, assim, valiosíssimas para poder organizar determinado ambiente ouvindo um fiscal sanitário. Então, a gente não deve receber eles com duas pedras, né? Por exemplo, a gente tem que aceitar as pontuações que eles vão fazer e tentar melhorar isso da forma que for a sua realidade também, né? Não adianta a gente querer fazer uma coisa também que a realidade não permite. Então, a vigilância sanitária ela tem essa função não só punitiva, mas também educativa. E eles estão ali para ajudar a gente. Então, natural acontecer, mas o doutor fulano não faz assim. Mas o que acontece também? Quando a clínica é nova, ela vai ser julgada conforme, inspecionada conforme a legislação atual. E já tem algumas mudanças que, às vezes, as clínicas mais antigas têm algumas ressalvas para não cumprir ela à risca. E quem está começando agora tem que cumprir tudo à risca. Então, sempre dá essa comparação, mas a gente consegue ir adequando conforme a realidade e fica tudo certo também. Isso é importante, porque às vezes eu acabei de abrir o meu estabelecimento, falo, mas o estabelecimento anterior não teve tantas exigências como está, porque a regra muda, as leis se modificam. Sim. Então, não pode levar isso para o pessoal, no Exatamente. caso, só para a empresa. Exatamente. Tá, e nesse seu apoio para esses empresários de clínica de saúde, de estabelecimentos de saúde, como que é o seu relacionamento com os fiscais da vigilância sanitária? Nossa, eu sou apaixonada neles, né? O fiscal sanitário, para mim, todo o pessoal que trabalha na vigilância sanitária, eu tenho eles como amigos. De algumas cidades, eu tenho até o número pessoal deles, né? Eles falam, Maria, na hora que você precisar, pode ligar. E às vezes acontece, eu tô com tal caso, tal clínica tá assim, como que a gente pode resolver? Não, vem cá, a gente conversa, tem que melhorar isso, isso e isso, faz esses pontos que já melhora, a gente consegue liberar o alvará. Então, assim, eu falo que tudo que eu aprendi hoje foi através dos fiscais sanitários. Cada um me falou, Maria, tem que seguir essa legislação. Então, assim, eu tenho uma especialização em vigilância sanitária, mas a minha prática cotidiana foi construída baseado no conhecimento dos fiscais. Né? Eles ajudam muito nesse sentido. Então, eu só tenho eles são exigentes? São. Mas é o papel deles. Né? Se eles não forem assim, quem que vai cuidar da gente, né? Quem que vai defender, vai solicitar que as coisas sejam feitas da forma correta, né? Ô Mari, e nesses estabelecimentos de saúde, quais são os principais desafios que essas empresas elas têm para poder conseguir esse alvará sanitário e seguir todas as normas que a vigilância impõe? Os desafios são vários. Eu acho que o que começa assim... eu acho que o que fica mais difícil no começo seria a questão de estrutura física. Então, às vezes a pessoa quer começar uma clínica, não, vou fazer aqui em casa, vou adaptar os cômodos, eu tenho uma casa que estava alugada e eu vou pedir de volta, vou fazer a clínica aqui. Então, você tem muitas coisas que envolvem esse início, que se a pessoa não começar certo, ela vai ter problema depois. Né? A estrutura física tem que estar adequada, com acessibilidade. Existem normas para piso, para parede, para o tamanho das salas, a recepção. Então, tudo tem normas. Se você começa errado desse ponto, aí não adianta nada você ter a melhor técnica, entregar o melhor produto ali dentro, usar o melhor produto, mas se a tua estrutura física não está ok, isso aí não vai servir de nada. E ouvindo esses empresários, quais são as dores que eles relatam para você? Então, na construção, a partir do momento que eu abro essa clínica, que eu abro esse estabelecimento, quando você, com a MQ Consultoria, chega para prestar esse serviço, quais são as dores que esses empresários relatam para você? Acho que a maior dor deles seria a falta de tempo para cuidar dessa documentação. Aí eles começam a tentar, e aí busca na internet. Existem alguns materiais que o pessoal vende baratinho aí. Então, assim, aí confunde mais ainda a cabeça deles. O negócio não está formatado, não está de acordo com a realidade
que o cliente está vivendo, então ele começa ali a correr atrás do rabo, né? Nossa, Mariana, mas eu tentei, e aí eu vou lá na vigilância, a vigilância não sabe me explicar, mas não é que às vezes a vigilância não sabe explicar, ele que não está sabendo perguntar também para a vigilância o que ele precisa. E essa documentação, os manuais de normas e rotinas, os POPs, PGR-SS, que é um plano que a gente faz para gerenciar os resíduos da clínica. Então, isso tudo fica muito confuso. E aí, o médico, na maioria das vezes, ele tem que fazer consulta, operar, fazer gestão da clínica e ainda trabalhar com essa parte burocrática. Aí, eles preferem, né, falar, não, toma conta para mim, faz, por favor, que dá mais certo que eu ficar quebrando a cabeça. Né? Fica mais barato eles contratarem, terceirizar esse serviço que eles tentarem fazer sozinho. Ô, Mari, eu falo muito isso. É cada profissional no seu quadrado. Porque eu vou otimizar meu tempo. Eu entendo de gestão, eu entendo da parte técnica. Então, eu preciso contratar um profissional que vai me auxiliar nisso. E eu vou ganhar tempo. As pessoas precisam entender isso. Que quando nós contratamos um profissional para cada área, eu estou ganhando tempo. Porque eu estou quebrando a cabeça, igual você me disse, e às vezes cometendo erros. E a próxima pergunta que eu queria te falar é exatamente isso. Quais são os erros mais comuns que esses estabelecimentos de saúde cometem, que às vezes até impossibilitam ali a concessão desse alvará sanitário? É um erro muito comum, que inclusive está no relatório anual que a Anvisa publica. Há uns 3 anos tem acontecido de denúncias. E essas denúncias são publicadas nesse relatório da Anvisa. E, dentre essas denúncias, está relacionada às boas práticas de higienização e boas práticas de uma forma geral dentro da clínica. Então, as pessoas começam a fazer o seu trabalho, mas elas não são treinadas para executar da forma que precisa. Então, a pessoal da limpeza não usa um EPI da forma correta, não higieniza da forma correta os equipamentos. Outra coisa também é não ter um responsável técnico. É uma coisa muito importante na clínica, você ter um responsável técnico habilitado para aquele serviço que você está prestando, né? E também não ter essa documentação sanitária atualizada. Então, dentro das documentações que a gente faz, por exemplo, a gente tem os POPs, que é o procedimento operacional padrão. Todos os atendimentos, todos os procedimentos que eu faço numa clínica, eu tenho que descrever como que ele é feito, que material que é usado, o que eu tenho que observar, como que eu tenho que fazer esse registro, né? Então, esses são os POPs. Eu tenho também o plano de gerenciamento dos resíduos do serviço de saúde, que é como que eu vou tratar o lixo que eu estou gerando. Esse lixo ele tem que ser separado. Tem o lixo comum e o lixo infectante. E tem o pérfuro cortante. Eu não posso jogar tudo num saco, numa lixeira só e desprezar. Então, tem tudo isso, o regimento interno, né? Quais são as normas que regem o meu serviço? Como que eu conduzo o meu serviço de um modo geral? Se a pessoa faz esterilização nessa clínica, como que eu faço essa esterilização? Não é só eu chegar e lavar com água e sabão o material e colocar na autoclave. Tem todo um processo, tem que ter um fluxo. Então, isso tudo tem que ser feito conforme os protocolos. Ô Mari, olha quanta parte técnica, inclusive, você está relatando aqui para nós. Aí, durante toda a sua carreira, esses empresários, eles têm consciência de tudo isso? Ou você chega, a pessoa é totalmente leiga, ela não sabe nem por onde começar mesmo. Ela abre a clínica, abre o estabelecimento de saúde, mas não tem conhecimento de todos esses documentos necessários. A maioria deles já tem uma certa noção do que é necessário, mas assim, não sabe por onde começar. Então, eles falam assim, Mariana, eu abri minha clínica ou vou abrir minha clínica e eu quero fazer tudo certinho. Então, eu quero que você me ajude desde o começo pra gente não errar. E aí é muito bom quando você encontra essa narrativa, porque você sabe que a pessoa está disposta a fazer da forma correta. Então, tudo que a gente for falando dentro da realidade dela, claro, ela vai cumprir. E aí, assim, o negócio flui. Você vê que a pessoa, assim, não perde tempo. No instantinho, ela já consegue o alvará sanitário, né? E antes de eu abrir minha clínica, então eu estou pensando em abrir a clínica, pensando em abrir esse meu estabelecimento de saúde, procuro você, aí você vai me orientar. Tá, eu chego lá e falo, Mari, qual é o maior erro, o primeiro erro que esse estabelecimento de saúde comete antes mesmo até de abrir essa clínica?
Eu acho que esse primeiro erro é você não ter um projeto arquitetônico aprovado. E, às vezes, você escolhe um local que não é permitido naquela cidade ser uma clínica uma clínica, né, um estabelecimento de saúde. Existe em algumas cidades o zoneamento. Então, a primeira coisa que você tem que ver é fazer uma consulta de viabilidade. Será que naquele prédio comercial eu posso montar uma clínica? Né? Será que ela vai ter as dependências, né, a área correta para eu poder montar uma clínica? Então, a primeira coisa é isso, porque senão você vai lá, faz um contrato de locação, faz a reforma e, de repente, aquele prédio não é permitido a clínica funcionar. Aí você perde todo o dinheiro e perde o tempo ali também que você investiu. Mas então você está me dizendo que antes mesmo de eu abrir a minha clínica, eu posso contratar o seu trabalho. Você me orienta antes de eu ter o meu espaço. Sim. A MQ Consultoria, ela vai me auxiliar, inclusive, a achar o imóvel adequado para a minha clínica. Exatamente. Eu faço muito isso. Essa primeira consulta de viabilidade, a gente vê primeiramente se aquele local pode funcionar como uma clínica, né? Se tem essa permissão. E aí depois nós vamos ver como é que está essa estrutura. Então, como que está qual as salas que eu vou precisar, né? Quais as dependências e se aquilo tudo vai atender. E eu atuo também em parceria com o arquiteto e engenheiro, que dependendo do projeto, eu já levo algum deles comigo, tenho alguns parceiros, e eles vão me dizer também se ali é viável, se a gente consegue fazer uma reforma, consegue fazer uma adaptação para naquele local funcionar um estabelecimento de saúde. Que maravilhoso. Estamos recebendo aqui no podcast a enfermeira e empresária especialista em vigilância sanitária Mariana Queiroz. Está sensacional esse papo, não tá, Mari? Muito bom. Voltamos agora com um segundo bloco, onde nós estamos recebendo a empresária especialista em vigilância sanitária, Mariana Queiroz. Ô Mari, agora eu quero falar de penalidades. Se eu tenho uma empresa, uma clínica de saúde, quais são as penalidades se eu não cumprir as regulamentações da vigilância sanitária? Michele, as penalidades elas vão depender do que foi encontrado na clínica. Em casos graves, é a interdição direto. Né? Chega a interditar, lacrar, você não pode mexer em nada lá dentro até que se resolva. Mas, dependendo, se for alguma coisa mais leve, que o fiscal entender que não oferece um risco iminente para o paciente, para o teu cliente, ele faz uma notificação solicitando que seja regularizada aquela situação. Depois, se você não cumprir com a notificação, aí isso gera uma multa, gera outra notificação e gera multa juntamente com essa notificação. Se mesmo assim você não cumprir, aí sim pode chegar a uma interdição parcial ou total da clínica também. Mesmo que a não conformidade for mais leve e você não resolver, pode acontecer deles interditarem porque você não quer resolver. Né? Então, tem que ficar atento aí para não ter a clínica interditada. Já entendi que mesmo antes de eu abrir o meu estabelecimento de saúde, eu posso contar com a orientação da MQ Consultoria. Então, você já me ajuda antes mesmo de eu abrir. Muito bem. Após a abertura da minha clínica, após a abertura do meu estabelecimento de saúde, qual que é o primeiro passo que eu, empresário, tenho que fazer para regularizar a minha clínica? Para você ter a clínica regularizada, você precisa solicitar alguns documentos, algumas licenças. Então, se você está com a clínica construída, ela já foi construída baseada num projeto arquitetônico aprovado, aí o próximo passo é conseguir as licenças. Primeiramente, você precisa da licença do Corpo de Bombeiros, né, que é o AVCB, para checar que está tudo ok, com acessibilidade e a questão de incêndio. E com o AVCB, a gente solicita o alvará de funcionamento e após solicitar o alvará de funcionamento, a gente solicita o alvará sanitário. Então, esses 3 documentos aí são os mais importantes. Os iniciais. Que são os iniciais. Claro que no decorrer da solicitação desses documentos, a gente tem que fazer toda essa organização da clínica para a hora que o fiscal chegar para fazer a inspeção, esteja tudo de acordo com as normas sanitárias. Ainda falando sobre irregularidades, nesses seus anos de atuação aí, qual foi o maior absurdo que você já viu num estabelecimento de saúde quanto à irregularidade? Eu já tive um caso
que o pessoal me procurou já com a clínica interditada e não foi, assim, exatamente um absurdo, mas, assim, uma falta de cuidado das pessoas no que diz respeito a essa documentação. Então, a clínica foi fechada porque não tinha a documentação correta. Não tinha o responsável técnico, não tinha os manuais de normas e rotinas, não tinha a VCB, não tinha alvará de funcionamento e muito menos o alvará sanitário. Então, eles estavam trabalhando, só que não tinha nenhum documento que dissesse que eles estavam regularizados. Nossa, Mari, mas isso é gravíssimo. Então, eu coloco a minha clínica para funcionar e não cuido de nenhuma parte documental. Exatamente. E isso também é um risco pro dono dessa clínica. Porque se acontecer qualquer coisa, a primeira coisa que eles vão perguntar é: cadê o alvará sanitário? E aí, se você não tem o alvará sanitário, você já está com a sua defesa comprometida. Porque se você tem um alvará sanitário ou está no processo de solicitação de um alvará, é como se você dissesse: eu estou querendo fazer da forma correta. E se você não tem esse documento, você já começa o processo errado. Meu Deus. Esse foi um dos casos mais desafiadores da sua carreira ou você pode compartilhar conosco um outro caso desafiador? Desafiador também não foi só um, não. São vários, assim, aqueles clientes que são mais resistentes. Eles sabem que eles receberam a notificação, não de interdição, mas recebem a notificação, precisam fazer as alterações, só que eles não aceitam, não quer fazer, acha que é perda de tempo, que é bobagem, porque lá na clínica de Dr. Fulano não foi feito. Então, assim, os casos mais desafiadores são quando os clientes me contratam, mas mesmo assim eles têm resistência às mudanças. Aí a gente pede alguns documentos, eles não mandam, a gente fica insistindo, então é bem desafiador, porque você não consegue executar o trabalho como deveria. E falando aqui para a sua audiência que nos ouve e que nos assiste também, existe algum erro pequeno, bobo mesmo, que as clínicas cometem e recebem notificações por esse pequeno erro? Eu acho que um erro bobinho que sempre acontece nas clínicas é a higienização feita de forma incorreta. Então, tem alguns passos que a vigilância sanitária exige, né? Tem um manual da Anvisa que fala sobre higienização e as pessoas, às vezes, não cumprem aqueles passos, né? Tem a questão de uso de EPI, o processo de limpeza, os produtos que usam nessa limpeza. Então, é uma coisa boba que, a hora que o fiscal chega, ele vai colocar lá como não conformidade, higienização inadequada. Muito bem. Abri a minha clínica, está funcionando e, do nada, a vigilância sanitária chegou lá. Qual que é o primeiro apontamento que ela vai fazer? Eles vão pedir a documentação da clínica. Então, dentro dessa documentação, a certidão de responsabilidade técnica, que é muito importante você ter um responsável técnico na clínica, e esse responsável técnico, ele tem, por exemplo, a clínica é médica, ele tem que ser um médico habilitado naquele serviço que você oferece na clínica. Então, a primeira coisa que eles vão pedir é isso. Pedir os comprovantes da formação dos profissionais que estão atuando naquela clínica, né, que é super importante. Você tem capacitação para estar fazendo o que você está oferecendo, está vendendo? Então, isso aí também é importante. Os manuais, os POPs, o plano de gerenciamento de resíduos. Então, toda essa documentação, eles vão pedir para você apresentar para eles. Ô Mariana, e como que a vigilância sanitária me encontra? Então, eu abri o meu estabelecimento, não cuidei de nada dessa parte documental aí. Como que ela sabe que eu estou existindo? Olha, hoje, Michele, a vigilância sanitária faz inspeções até pelo Instagram, gente. Esses dias eu estava atendendo uma cliente e aí eu fui lá na vigilância sanitária e a vigilância sanitária falou assim para mim: mas a doutora está fazendo tal procedimento e vocês não colocaram esse procedimento na lista. Então, e ela tinha acabado de começar a fazer aquele procedimento, não foi que a doutora estava escondendo, mas ela tinha acabado de fazer o curso, estava começando e não estava na lista que a gente tinha mandado um mês antes, alguma coisa assim.
Então, eles ficam de olho até pelo Instagram, rede social, a pessoa posta e, às vezes, depois, na hora que a vigilância vai lá, a pessoa quer negar que faz determinado procedimento, quer esconder equipamento, esconder as coisas, então não adianta. E eles podem printar esses stories, essas publicações, e isso serve de prova para eles solicitarem explicações, né? Então, os fiscais da vigilância sanitária, eles fazem uma pesquisa para saber quais os estabelecimentos de saúde naquela cidade estão em funcionamento. Sim, eles fazem essa pesquisa, podem usar o Google também, né? Coloca lá, profissionais de estética em Alfenas. Então, já faz aquela busca. E às vezes eles passam na porta da clínica e vê uma clínica, isso aqui não tinha. Então vamos lá ver o que está acontecendo aqui. Então isso acontece também. E por denúncia também. Às vezes eles recebem denúncias, né? Algum profissional que começou a trabalhar, eles não está de forma adequada, não tem regulamentação nenhuma. Aí, pela denúncia, eles podem ir também e fazer as autuações necessárias. Ô Mari, para quem está começando, para quem está abrindo uma clínica, quais são os conselhos que você daria para essa empresa, para esse empresário que está abriu neste momento? Quais são os conselhos que você o orienta? Primeiramente, eu acho que o profissional ele precisa se informar. Procurar um profissional que saiba lidar com essas questões burocráticas, com essas questões da vigilância sanitária, para ele encurtar o caminho. Então, são muitos detalhes ali que vão fazer diferença você já começar a fazer desde o começo, né? Em relação à estrutura física, à organização dos espaços, à documentação. Então, é muito importante você ter o acompanhamento de um profissional, porque eu digo assim, é mais fácil você me contratar e continuar fazendo a sua consulta, o seu procedimento, do que você perder esse tempo para fazer essa parte burocrática. Né? No caso, a MQ Consultoria está aí à disposição e nós cuidamos de toda essa parte enquanto o profissional faz o que ele sabe fazer, que é atender o paciente, fazer os procedimentos. E nos seus atendimentos, nas suas consultorias, o que você diria para aquele profissional da estética, da beleza, ali da saúde, que acha que é desnecessário tanta burocracia assim da vigilância sanitária? Que ele precisa mudar essa mentalidade, porque todas essas processos burocráticos, as documentações, elas se tornam um documento de defesa para o profissional. Enquanto tudo vai bem, tudo bem, né? A gente talvez não vai precisar desses documentos, mas a hora que tiver uma intercorrência, vai ser crucial você ter o amparo desses documentos e desses processos. Então, mudar essa mentalidade que é uma defesa para todo profissional, essa parte burocrática também. O Mari, o Brasil, ele é um dos campeões aí em procedimentos estéticos. Hoje está todo mundo cada vez mais preocupado com a saúde, com a beleza. A vigilância sanitária, ela tem programas, operações específicas para atuar nessa linha de proteger o paciente e proteger a clínica de estética. Tem sim, Michele. Inclusive, a Anvisa acabou de fazer uma operação que chamava Estética com Segurança. Essa operação, ela foi feita nas capitais de alguns estados e ela consistiu em ter fiscais fazendo visitas surpresas para clínicas de estética. Porque a quantidade de denúncias que existe relacionada a procedimentos estéticos, ela aumentou muito nos últimos anos. Então, a Anvisa resolveu olhar com outros olhos para essas clínicas. E aí fizeram essa operação. Essa operação interditou, semana passada, 8 clínicas que não estavam em condições de atender e muitas irregularidades foram achadas nessas clínicas. Paredes mofadas, produtos fora da data de validade, produtos sem registro na Anvisa, profissionais que não tinham capacitação para fazer determinados procedimentos, o lixo sendo tratado de forma incorreta também. Então, a vigilância tem esse papel também, nesse caso, uma fiscalização mais intensa e mais punitiva, porque são detalhes que foram encontrados, não conformidades, que ofereceriam um risco muito grande para a população se aquilo continuasse a funcionar. Então, nessa operação estética com segurança, a vigilância funcionou como um cliente oculto.
Não, eles vão exatamente para fiscalização mesmo. Eles vão identificados, tudo certinho e fazem a vistoria. E uma coisa que não pode acontecer é o dono do estabelecimento impedir essa fiscalização, porque o fiscal sanitário ele tem poder de polícia. A gente tem que mostrar, né? O dono do estabelecimento tem que mostrar tudo para que a vigilância solicitar. Quero só te interromper. Então, eu não posso fechar a porta para a vigilância sanitária se eu tenho meu estabelecimento de saúde? Não. A vigilância sanitária ela tem essa autorização e isso tem legislações falando sobre esse poder de polícia que a vigilância tem e a gente tem obrigação de mostrar tudo para eles. Que maravilhoso. Que sensacional, recebendo aqui no nosso podcast hoje a empresária, enfermeira, especialista em vigilância sanitária, Mariana Queiroz. Mari, diante de tudo que você trouxe aqui para nós, o que te motiva? O que te inspira a ser essa consultora em vigilância sanitária? É a hora que a gente se emociona, né? Falar de vigilância sanitária, para mim, é falar de propósito. Assim como o meu propósito, quando eu me formei em enfermagem, foi ajudar as pessoas e eu queria salvar o mundo. E assim, graças a Deus, eu fui crescendo, não dentro de um hospital, mas dentro dessa parte aí da vigilância sanitária. E, através disso, eu também consigo ajudar as pessoas a correrem menos riscos, tanto os profissionais quanto os pacientes. Então, o meu propósito sempre foi ajudar as pessoas e ser uma pessoa melhor. Agora, mensagem. Eu quero que você olhe para a nossa audiência, fale com os empresários que têm o seu estabelecimento de saúde, que têm a sua clínica, diante de tudo que você trouxe, as orientações, falou da parte técnica, falou da importância de ter as documentações em dia. O que você vai dizer para a sua audiência da importância de ter toda a documentação em dia? Uma mensagem para esses empresários. Eu acho que a gente trabalhar todas essas questões burocráticas, as questões organizacionais de uma clínica, vai muito mais além do que uma obrigação civil, né? Vai de encontro ao nosso caráter frente a não lesar os pacientes, a trabalhar de uma forma correta, que eu gosto de dizer que a consciência tranquila é o travesseiro mais macio que existe. Então, você ter todas essas normas feitas na sua clínica, implementada, os registros, você pode ficar tranquilo que você vai estar amparado se acontecer alguma intercorrência. Mari, agradecendo muito a sua presença aqui, muito obrigada, parabéns por esse trabalho, abriu muito os meus olhos, olha que eu nem sou nada da área de saúde aí, mas olha a importância do seu trabalho, a importância que a sua empresa tem para esses estabelecimentos de saúde. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, muito obrigada.